Povos, batei palmas, aclamai a Deus com júbilo. Aleluia, aleluia, aleluia. Povos, batei palmas, aclamai a Deus com júbilo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eu vos enviarei aquele que foi prometido por meu Pai. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos com a força do alto. Depois, Jesus levou os discípulos até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles prostraram-se diante de Jesus e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes no recinto do Santuário de Fátima, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, a Ascensão do Senhor é uma dimensão da vitória pascal de Jesus Cristo. Isto é, nós continuamos a celebrar a Páscoa. Celebrar a Ascensão vem-nos dizer isto, que a Páscoa continua, que continuamos a celebrar esta vitória pascal de Jesus Cristo. E falar da Ascensão de Jesus ao céu significa, antes de mais, falar da sua ausência física. Reparem, não é falar da sua ausência, é falar da sua ausência física. Isto é, não podemos ver hoje Jesus ressuscitado como nos vemos uns aos outros. Não o podemos encontrar como nos encontramos uns com os outros. E, porém, isso não significa que Ele esteja menos presente. É interessante notarmos que a Igreja nunca procurou disfarçar ou dissimular esta ausência física de Jesus. E por isso, Jesus não tem sucessor. Não tem sucessor porque a sua ausência é apenas aparente. Ele continua presente. Ele permanece presente no meio de nós. Essa foi a sua promessa. Eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. E por isso celebrar a Ascensão não significa celebrar a ausência de Jesus. Significa celebrar um outro modo de presença. De facto, a solenidade da Ascensão de Jesus ao céu sublinha que a presença de Jesus assume doravante uma nova forma. E uma nova forma que se percebe precisamente nessa ausência física. É paradoxal, mas é aí,
nessa ausência física, que nós percebemos a presença real de Jesus. Porque a ascensão significa um outro modo de estar presente no meio de nós. E por isso podemos compreender que, como escutámos na primeira leitura, os discípulos se tenham enchido de alegria com a ascensão. Podíamos pensar, Jesus partiu, subiu ao céu e os discípulos ficaram tristes. Mas não é isso que diz a palavra de Deus. Não foi isso que escutámos na primeira leitura. A primeira leitura sublinha ao contrário, que os discípulos encheram-se de alegria. Porquê? Porque o Senhor estava ausente? Não. Encheram-se de alegria porque tinham plena consciência de que aquele Senhor Jesus que tinham visto subir ao céu continuava com eles. Continuava presente. Continuava na sua vida. Esta é a alegria que também nós, cristãos, hoje experimentamos. A alegria de sabermos que o Senhor está efetivamente presente na nossa vida. Mas esta alegria não nos vem apenas desta certeza de que Jesus não nos deixou sós, não nos abandonou. A nossa alegria como discípulos vem da certeza de que Jesus continua hoje a derramar sobre nós as suas bênçãos. De facto, no Evangelho agora proclamado, o evangelista refere que Jesus, enquanto abençoava os seus discípulos, subiu ao céu e levou-se ao céu. Isto é, Jesus parte abençoando e permanece em bênção. A última imagem que os apóstolos conservam de Jesus é Jesus abençoando, estendendo as suas mãos sobre eles. E é essa atitude que permanece hoje. As mãos do Senhor continuam estendidas sobre o mundo em bênção. Continuam estendidas sobre nós. A ascensão revela-nos Jesus como a bênção de Deus por excelência. Essa bênção que Deus derrama abundantemente sobre todos nós. Desde a sua ascensão ao céu, Jesus continua com as suas mãos estendidas sobre nós em sinal de bênção. E esta é uma permanente razão para a nossa alegria. Sabemos que temos a proteção do Senhor que nos abençoa. Se Jesus não nos abandonou, se a ascensão não significa ausência, mas outra forma de presença, então o grande desafio que esta celebração da ascensão nos lança é o de procurarmos este encontro com Jesus. Aliás, sem esta experiência do encontro com Jesus, não há cristãos, pois ser cristão significa este encontro pessoal com Jesus Cristo, vivo, ressuscitado, presente na nossa vida hoje. Cristão é aquele que faz a experiência da presença de Jesus na sua vida e que se dispõe a segui-lo. E hoje, todos nós podemos experimentar esta presença na sua palavra, essa palavra que escutamos, que foi proclamada na reunião desta Assembleia. Foi o próprio Jesus que disse, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou aí no meio deles. Na oração, na comunidade que se vai interajudando, naqueles com quem vivemos, mas sobretudo na Eucaristia. A Eucaristia é esse modo por excelência da presença viva de Cristo ressuscitado, que está no céu, sem deixar de estar conosco. E quando na nossa vida nós fazemos esta experiência, quando na nossa vida experimentamos este encontro com Jesus Cristo vivo e ressuscitado, tornamos-nos necessariamente suas testemunhas.
O encontro com Jesus, se é verdadeiro, conduz sempre ao testemunho. Torna-nos seus anunciadores. Por isso escutávamos Jesus dizendo-nos, quer na primeira leitura, quer no Evangelho, que nós somos suas testemunhas. Na medida em que experimentarmos a sua presença nas nossas vidas, nós somos suas testemunhas. Ou melhor, somos desafiados a ser suas testemunhas. Era isso que recordavam aqueles dois homens vestidos de branco a que fazia referência a primeira leitura. Estas duas figuras angélicas que se dirigem aos apóstolos e lhes perguntam, homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Porque ficais parados a olhar para o céu? Se acreditamos que Jesus está presente na nossa vida, a nossa atitude não pode ser daqueles que ficam parados, mas a dos que partem a falar de Jesus, a dos que partem a testemunhá-lo nas suas vidas. O grande desafio da celebração da Ascensão, se por um lado é o encontro com Cristo, é também este desafio a que sigamos o caminho de Jesus, dando testemunho com a nossa vida da sua presença. Testemunhando na nossa vida que Jesus continua presente no nosso mundo, permitindo que seja Ele a determinar as nossas opções, as nossas relações, os nossos comportamentos. Anunciar que Jesus Cristo está vivo e que todos podemos fazer a experiência da sua presença na nossa vida é hoje a missão que é confiada a cada um de nós. É a missão que nos define como cristãos. Nos Santos Pastorinhos de Fátima, nós vamos encontrar precisamente estas atitudes. Nos Santos Pastorinhos de Fátima, nós encontramos o testemunho deste encontro com o Senhor vivo nas suas breves vidas. Encontramos o desejo de estar com Ele, o desejo ardente de experimentar a sua presença, de modo muito especial na Eucaristia, o Jesus escondido, como eles diziam. Nos Santos Pastorinhos de Fátima, nós encontramos o testemunho corajoso desse encontro de Jesus Cristo e da centralidade que Ele assume nas suas breves vidas. Conduzidos pela mão de Maria, na sua simplicidade de crianças, os Santos Pastorinhos de Fátima souberam deixar-nos o exemplo do que significa sermos cristãos. Cristãos que acreditam que o Senhor está presente, se faz presente na nossa vida, se faz presente em bênção, em cada dia, na vida de cada um de nós. Caros peregrinos, é este testemunho dos pastorinhos que também nós somos convidados a viver, que nós somos convidados a imitar. Neste dia da ascensão do Senhor ao céu, celebremos com alegria a ascensão do Senhor. Procuremos um encontro vivo com Ele e demos testemunho dele com as nossas opções, comportamentos e atitudes.